Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente, o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente por me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente por me enchendo, elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã
Boa noite, meus irmãos amados. Um beijo nesses corações tão queridos e amados. Eu trouxe os netos, então estou agitada. Pensa. Então é assim, hoje, né, vamos agradecer a oportunidade que temos de aqui estarmos juntos novamente, porque estamos na companhia do nosso Mestre amado, dessa equipe espiritual que aqui se encontra, trazendo o seu sublime amor do Pai, que nos ama e quer o melhor para cada um de nós. Que nós possamos, nesta noite, encher o nosso coraçãozinho de vibrações de amor, de paz e alegria. E com essa mensagem, com tudo que já ouvimos nessa noite, vamos abrindo, né, a nossa palestra doutrinária da noite de hoje. Que assim seja. Então, nós hoje temos uma querida irmã que ninguém quase conhece, né? Conhece bem pouquinho ela, mas tudo bem. Ela vai falar, a Ionara Fernandes, acho que vocês não conhecem, mas ela dizem que ela trabalha muito bem em exposição. Ela vai nos trazer esse do Fonte Viva, né? Vê e segue o item 95. Que Deus a abençoe. Eu vou ficar de frente para te olhar melhor. Funcionando, né? Só levantar. Isso. Então tá. Boa noite a todos. Hoje eu não tive a oportunidade de atacar todo mundo na porta e cobrar um pedágio de um abraço, né, gente? Mas a tarefa hoje é outra, né? E como a Rosa já disse, né, nós vamos falar do item 95 do livro Fonte Viva. E no Evangelho de São João, né, no capítulo 9, ele relata a cura de um cego de nascença. Foram vários relatos de cegos que foram curados de Jesus. Eu fiz um levantamento rápido, assim, em Jericó foram 2, tem o cego de Betsaida e tem esse que é o cego de nascença, aquele que foi curado, que lavou os olhos no tanque de Siloé. O de Jericó vem a ser o mesmo cego Bartimeu, tá? Um evangelista dá destaque à questão do cego Bartimeu, e é uma das poucas, ou a única pessoa a quem é atribuído o nome no momento da cura, é o cego Bartimeu. Mas vamos nos ater aqui à cura deste cego de nascença, né? Diz que Jesus estava passando e seus discípulos perguntaram, viram aquele homem cego, e os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Foi ele ou foram seus pais? Isso já nos dá uma ideia de que a crença, o saber da reencarnação era uma realidade, né, nos tempos de Jesus. Amor, senta ali atrás desse monte de lugar. Era sabido a reencarnação, era um fato aceito, né? Porque senão eles não teriam perguntado quem pecou, se foi aquele homem ou se foram seus pais, dando ideia, né, de que as nossas mazelas na vida atual sempre têm um vínculo com a nossa vida passada, né? Aí Jesus diz que não foi nem ele nem seus pais, mas que sim, que ele tinha nascido daquela maneira para, deixa eu ver qual é o termo, manifestado nele as obras de Deus.
Eu penso do alto da minha ignorância que aquele cego veio em missão, né? Realmente ele não tinha nenhum débito, ele veio para exemplo realmente daquela comunidade para nós até hoje, né? Para nosso exemplo, para nossa aprendizagem. E Jesus então cospe na terra seca, faz uma plastinha de barro, passa nos olhos daquele homem e diz: vai até o tanque de Siloé e te lava. Ele fez o que Jesus mandou e voltou enxergando. Veio de lá enxergando. E aí todos que estavam no entorno se admiraram daquilo e alguns diziam: não, mas não é o mesmo, é só outro parecido com ele. E aí se formou uma discussão e tal, e alguns diziam: não, mas é, outros não é. Levaram até os sacerdotes, até os fariseus, para dizer: olha só, esse homem era cego e foi curado. Como assim foi curado? Ele é cego de nascença. Não, mas não deve ser. Aí chamaram os pais do rapaz para saber se ele realmente era cego. Sim, ele era o nosso filho nasceu cego. E tá, mas e esse homem que curou ele não é de Deus, porque afinal hoje é sábado e ele não guardou o sábado. Nicodemos registra, né? Senhor, Rabi, sabemos que vem de Deus, porque só quem vem de Deus é capaz de fazer os prodígios que fazes, né? E aqui, de novo, os fariseus, diante de um fato muito impactante e se apegando aqui às regras, né? E muito mais apegados ao como fazer do que ao que foi feito, né? Muito mais preocupados com o copo e não com a água que contém dentro daquele copo, né? Enfim, eles afirmam, então, se apegam nessa questão do sábado para diminuir as qualidades do feito de Jesus e chamam os pais do rapaz, eles afirmam: sim, é o nosso filho e ele nasceu cego e ele está curado. Aí chamam pela segunda vez o rapaz e dizem: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Sabem que Jesus é pecador, né? Aqueles sacerdotes, aqueles fariseus ainda afirmando que Jesus é pecador. Então ele respondeu, aí o rapaz esse respondeu isso pela segunda vez que ele estava sendo interrogado pelos sacerdotes. Ele diz: se é pecador não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora estou vendo. E ponto final, né, gente? É isto, né? O tamanho da obra que foi operada nele, né? E ele foi expulso da sinagoga, porque afinal de contas ele estava afirmando que Jesus era um profeta e que ele era cego e que apesar de ter sido sábado, ainda assim ele era grato e estava feliz. Oi, meu querido. Então, dando seguimento aqui, o livro Fonte Viva, sobre isto, né, especificamente este capítulo diz: vê e segue. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. É sobre esta frase, essa última frase de toda essa historinha que eu contei sobre a cura dele, é sobre esta frase que nós vamos nos ater essa noite, né? Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. E aí, Emmanuel começa nos explicando assim: apesar do trabalho renovador do Evangelho nos círculos da consolação e da pregação, ou seja, o que a gente vem buscar quando a gente entra aqui, né? A gente vem buscar a consolação, né? Apesar do trabalho renovador do Evangelho nos círculos da consolação e da pregação desdobrar-se diante das massas, semeando milagres de reconforto na alma do povo. Quantos de nós não chegamos aqui em absoluto desespero e aos poucos aquela nossa dor, aquele desespero vai se serenando, né? Esses milagres de reconforto se desdobram aos nossos olhos. Nós que estamos sempre aqui temos muitas histórias dessas para contar, né? De pessoas que chegaram aqui em sofrimento
e que aos poucos vão abrandando aquela dor, vão se melhorando, né? Então, apesar de tudo isso, o serviço sutil e quase desconhecido do aproveitamento da Boa Nova é sempre individual e intransferível. Ou seja, é eu que vou aproveitar, é eu que vou me curar. É individual e é intransferível. Por mais que eu receba o passe, se eu não estiver com o meu coração aberto para aquele passe, o passe não vai me curar sozinho. Jesus, várias pessoas com inúmeras dificuldades estavam próximos daquele cego. Jesus curou aquele cego, porque talvez ele, é claro que é ele que estava com o coração completamente aberto para receber aquela cura. E é sobre isso que a gente quer nos convencermos a nós mesmos de que é de nós que depende a nossa cura, né? As nossas cegueiras, e aqui essa cegueira que a gente está falando já não é mais a cegueira física, não é desta cegueira que nós estamos falando. Nós estamos falando da nossa cegueira espiritual, né? Vamos comparar assim, ó, o Evangelho, todos os ensinamentos de Jesus, com uma nutricionista. A gente resolve, quero emagrecer, vou numa nutricionista. A nutricionista me passa uma lista de coisas que eu não devo comer e as outras que eu devo comer, certo? Aí, além das limitações ali de alimentos, ela diz assim, tem que tomar bastante água, né, Tonho? Tem que tomar bastante água, tem que incluir uma atividade física na tua rotina, elimina açúcar, elimina farinha e vamos indo. O que a gente faz quando vai para casa? A gente continua no açúcar, no refri, no pãozinho, em todas as coisas que a gente gosta. A gente vem aqui no Luz Eterna, a gente vai em qualquer denominação religiosa, que seja cristã, quais são os ensinamentos? Ama teu inimigo, perdoa aqueles que te ofendem, que te perseguem, que te caluniam, seja humilde. Na oração que a Simone fez, a primeira oração fala ali, humildade a mais dominadora de todas as forças, porque quando a gente vai armado em direção a uma pessoa e essa pessoa é extremamente humilde, ela nos desmorona, ela nos desmonta. Então, por isso, a humildade é a mais dominadora de todas as forças. E aí, Jesus nos ensina a ser humilde, a ser brando e pacífico. Todas essas coisas. É a lista da dieta da nutricionista. A gente vem aqui, a gente escuta. Não. Barbada, não comer açúcar, não vou tomar refri, não vou comer pão, não vou isso, não vou aquilo, vou caminhar. Tá, beleza. A gente escuta aqui na frente, estamos com a nutricionista agora, estamos em plena consulta, sabendo direitinho o que é o certo e o que é o errado, o que vai nos fazer bem e o que vai nos prejudicar. E a gente sai do consultório e pensa, só hoje eu vou tomar um refri. Hoje eu não vou caminhar, eu não vou fazer o meu exercício. É isso, gente. É só hoje que eu vou brigar, é só hoje que eu vou xingar minha mãe, é só hoje que eu vou reclamar do meu filho, é só hoje que eu vou ser arrogante com o meu vizinho, é só hoje que eu vou ser preguiçosa e não vou fazer tal coisa que eu deveria fazer, é só hoje que eu vou gastar mais comigo mesmo e comigo mesma e menos com o irmão necessitado. Mantendo assim o meu egoísmo, o meu bem-estar em primeiríssimo lugar, né? Em primeiríssimo ou em único lugar, né? Só o olhar sobre nós mesmos, né? Sem olhar para o próximo. Isso é não respeitar a dieta da nutricionista. Isso é vir aqui, ter os olhos abertos e não seguir. Isso é ver e não seguir. Isso é conhecer o que é certo, o que é errado e não nos melhorarmos. Isso é não respeitar, é malhar em ferro frio, né, gente?
Então, quando a gente se dispuser a realmente ver e seguir, é aí que a gente vai estar se melhorando, né? Aí tem um texto de Emmanuel, do livro Construção do Amor, que diz assim: cegos. A sombra nos olhos físicos pode ser angustiosa provação, mas a cegueira real é aquela que envolve o coração e a mente, na noite da rebeldia ou da ignorância. Aquela coisa de teimar, não, mas eu sempre fui assim, eu vou continuar sendo assim. Não é porque Jesus disse lá há 2000 anos, não é porque Jesus se submeteu a tudo, a todo tipo de tortura e humilhação, que eu também tenha que aguentar desaforo, que levar desaforo para casa. Isso é não respeitar a nossa nutricionista, né? Isso é não respeitar, é não escutar, é não estar com os ouvidos abertos para os ensinamentos de Jesus. É a sombra da rebeldia ou da ignorância. E no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem de Vianney, que eu não sei pronunciar o sobrenome, que diz: bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. E também ele reforça essa ideia de que ter a cegueira física é uma prova difícil, sem dúvida, claro que é, mas a gente comete menos erros com a cegueira física. É por isso que encontramos no mundo cegos de todos os matizes. Nós aqui todos temos o dom da visão, mas temos outros tipos de cegueiras, muito mais comprometedoras para nós. Cegos cristalizados na usura, que nada enxergam além do pobre tesouro amoedado em que mergulham as suas mãos ávidas. Ou seja, a ganância, né, pelo dinheiro faz com que a pessoa fique mergulhada naquele ímpeto ali, né? Cegos detidos no egoísmo destruidor, que nada veem senão os caprichos em que se movimentam. Os cegos encarcerados no orgulho, supondo-se as únicas criaturas louváveis no universo. Quantos de nós, né, não diz: ah, não, tal coisa, tem que ser eu, porque se não for eu, ninguém faz direito. Ai, menos, né? Ninguém vai cuidar da minha filha do jeito que eu cuidei, ninguém vai isso, ninguém... Não, gente, não é assim. Isso é orgulho. A gente tem que olhar para nós mesmos e se dar conta de que todos são capazes de se cuidar, de cuidar também do próximo, né? Cegos algemados à viciação, em que apagam a luz da própria consciência. A viciação aqui, não só os vícios tradicionais que a gente sempre fala, né, mas também a viciação na maledicência, por exemplo, né, o vício de falar mal dos outros, rodas de conversa de horas e horas, que não produzem absolutamente nada de bom para ninguém, principalmente para nós mesmos, que gastamos o nosso tempo falando mal de uma outra pessoa que nem sequer está ali. Então, a gente fica algemado a essa condição, a gente fica acostumado a estar com amigos, a estar com pessoas conhecidas, aproveitar aquele momento para quê? Para falar mal dos outros. Cegos, agrilhoados à preguiça, que somente enxergam as suas conveniências individuais, invariavelmente dispostos a vampirizar os semelhantes à custa de queixas e lamentações. Ou seja, aquela pessoa escorada, né? Aquela pessoa que fica dependente dos outros, né? Agrilhoado à preguiça, preso à preguiça, né? Se torna um nada, né? Uma pessoa que não produz porque, enfim, não tem iniciativa. Tá bom, a mãe me ajuda, a minha irmã me aceita, o meu marido me sustenta, e era isso, né? Cegos confiados ao abismo da descrença, que nada observam senão os espinhos de sarcasmo e negação que lhes vicejam no íntimo, né? Às vezes a pessoa tão revoltada com um pai, uma mãe que não foi boa como aquela pessoa imaginava que mereceria,
e se torna descrente do mundo, de tudo de bom, como também a Simone leu ali, a gratidão ao céu, à lua, às estrelas, ao vento, à água, a tudo de bom que Deus nos proporciona. Não, mas a minha mãe me fez tal coisa, então por isso eu não acredito em Deus. Todo o resto nada importa, né? Fica confiado ao abismo da descrença e só observa aqueles espinhos que lhe machucaram. Isso aí está olhando só para o próprio umbigo, né? Só para a própria dor, sem perceber que muitas outras pessoas também sofreram muitas dores e ainda assim conseguiram sair e encarar o seu destino, cumprir uma jornada, né? Para todos esses cegos que cruzam diariamente nossos passos, elevemos ao alto as nossas preces de auxílio, rogando ao Senhor que nos mantenha acordados para as próprias responsabilidades, com a suficiente visão para o desempenho dos nossos deveres, ainda que esse despertamento nos visite a cada hora pela bênção edificante da dificuldade ou da dor. De novo, né? Estes cegos somos nós, né? Em pelo menos um destes itens nós nos encaixamos. Então que possamos perceber que a cura depende de nós mesmos, depende de nós procurarmos Jesus, depende de nós querermos fazer essa dieta, né? Evitar de continuar naquele marasmo, evitar de continuar vibrando naquele orgulho, naquela coisa de se achar tão insubstituível, tão importante. E várias outras situações que foram citadas ali, em uma ou em outra, a gente vai sempre sim se perceber, né? E muitas vezes é isso que nos afasta, né, de Cristo. É quando Jesus diz que a gente tem que amar os inimigos, né? E aí a gente acha, não, mas eu não vou perdoar, eu não vou deixar assim. Paulo de Tarso, quando na estrada de Damasco encontra Jesus, ele fica cego com a verdade, a impactante verdade, a luz que Jesus emanava, deixou Paulo cego. E seria, né, uma analogia do exatamente o inverso, né? Quando ele se dá conta do quanto ele não entendia o mundo, ele se percebe cego. Tudo aquilo que ele sempre viu como verdades absolutas, nada daquilo era real, porque a luz de Jesus mostrou para ele que não era daquele jeito, que era de outro jeito, que ele estava caminhando muito firme, porém na direção errada. E aí ele se recolheu e por 3 anos ele ficou no deserto com um casal para o qual ele não podia nem mesmo dizer quem ele era. Por quê? Porque esse casal morria de medo dele, porque afinal de contas ele perseguia os cristãos. E então ele só disse que estava recém conhecendo Cristo e tal, e aquele casal foi estudando os textos de Jesus com ele, as anotações dos evangelistas, estudando. E ele ficou, naquele momento, naqueles 3 anos do deserto, ele ficou fazendo o quê? Uma autocrítica, uma autoanálise, né, gente? E é isso que nós temos que fazer com a gente mesmo. A gente tem que ter esse tempo para a gente processar as nossas cegueiras, seja ela qual for, seja qual seja o item com o qual a gente se identificou, mas saber que a cura para essa cegueira está em nós mesmos, de não nos acomodarmos naquela condição. O cego de Jericó, que é o Bartimeu, quando ele escuta que Jesus está passando, era um local de mendicância, tinha os vales dos infelizes ali, e Jesus estava passando por ali, e ele ouve o zum-zum e ele começa a gritar: filho de Davi, tem piedade de mim, tem misericórdia. E eles mandam que ele cale a boca, e ele insiste, ele grita até que Jesus diz: traz ele até mim. E quando ele é aceito, quando alguém diz para ele: vem,
ele atira uma capa. A capa era um uniforme para que ele pudesse pedir esmola. Era da organização do Estado romano usar o uniforme os mendigos. E eu esqueci de dar os créditos no início. Eu estudei, além dos textos, né, assisti palestras de Haroldo Dutra Dias e de Rossandro Klingen. E aí eles nos explicam isso, e eles são estudiosos também da época de usos e costumes do tempo de Jesus, e principalmente Haroldo. E aí o Rossandro diz que faz um comparativo entre Paulo de Tarso e o cego de Jericó. Paulo tinha um alto cargo, ele tinha um uniforme de nobreza, ele tinha, digamos que, uma farda, né? Uma farda de coronel, de capitão, seja lá o que for, de poder realmente. E ele abre mão dessa condição de poder para seguir Jesus. Enquanto que o cego também abre mão da capa, esse cego de Jericó, o Bartimeu, também tira a sua capa, também tira o seu uniforme de mendicância, ou seja, sai daquela zona de conforto, sai daquela situação de acomodação, porque mal ou bem ele estava vivendo. Mesmo na condição de mendigo, ele estava vivendo. E aí Rossandro nos faz um paralelo entre relações abusivas, tanto de trabalho quanto relações matrimoniais, em que a pessoa se sujeita a mendigar o sustento dentro de uma relação desrespeitosa, né, que seria essa mendicância. Por quê? Porque está acomodado. Mal ou bem aqui eu estou vivendo. E este cego, ele simplesmente joga a capa e ele vai à luta. E Jesus curou a cegueira dele. Jesus não deu um emprego. Jesus não deu uma profissão para ele. Ele ia ter que caminhar dali para frente. É a iniciativa de cada um. Então, cada vez que nós nos curamos, cada vez que nós percebemos um desses problemas em nós, é nós que temos que nos recolher na reflexão, é nós que temos que mudar de atitude e começar a nossa dieta. A nossa dieta, como disse o Janga um dia, o jejum, não o jejum da comida, a nossa dieta dos nossos vícios de comportamento, dos nossos maus costumes, que só nos adoecem, né? Só nos fazem mal. Então, a mensagem de hoje era essa, né? Vê e segue. Então, cada vez que a gente abre o Evangelho e que a gente se dá conta de que alguma coisa bateu em nós, que a gente consiga ver aquilo e seguir, ou seja, ver e corrigir aquele problema em nós. E aí, gente, eu queria encerrar de uma maneira muito especial. Hoje não precisa a Rosa vir aqui fazer a prece. A nossa prece vai ser cantada, na verdade será cantado um resumo de tudo que foi dito na noite de hoje. Acho que vai ser muito mais bonito, vai ser muito mais emocionante. Escute a voz do bom Jesus. Segue-me, vem, segue-me, guiar-te-ei a eterna luz. Segue-me, vem, segue-me, por ti em toda lei cumprir, por ti o amargo fel bebi, pra ti a morte já sofri. Segue-me, segue-me. Sim, meu Jesus, te seguirei,
Seguirei, sim, seguirei. Por ti eu tudo deixarei. Deixarei, sim, deixarei. Muito débil sou e sem valor. Sem ti não posso andar, Senhor. Mas enche-me do teu vigor. Seguirei, sim, seguirei. Obrigada, gente. Então tá, gente. Nosso trabalho de hoje era esse. Eu pedi que a Rosa fizesse a abertura porque eu disse que seria praticamente uma festa de família. A Nicole é filha da Rosa, que cantou para nós, e o Gilmar é o marido da Rosa. Obrigada, meu amor. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado. Então tá, a gente pede aos trabalhadores que se dirijam às cabines. Pessoal, quem tem atendimento fraterno ou passe isolado vai ser chamado pelo nome. Quem quiser passar no passe de corrente, é só aguardar que em seguida também será convidado a se dirigir para a sala, tá? Nós temos lá no fundo as garrafinhas de água mineral que são águas fluidificadas, tá? O que é uma água fluidificada? É uma água onde a espiritualidade, com o seu poder de magnetismo, deposita ali o remedinho que a gente precisa, né? Aquele calmante para as nossas ansiedades, aquele encorajador para os nossos medos, seja lá o que for. Os espíritos sabem o que nós precisamos, porque conhecem a intimidade de cada um de nós, né? Esta semana, na quarta-feira, a gente teve a aula inaugural dos grupos de estudos aqui da casa. Então, a partir da próxima semana, nós passamos a ter aulas regulares, né? Cada um na sua turma, tem turmas que estudam na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, eu acho que não tem nenhum. E no sábado, de segunda a quinta, acho que é só de segunda a quinta, nós temos o estudo sistematizado, que é o estudo sequencial, né? São aulas encadeadas, uma depende da outra para compreensão plena, né? Nos sábados, no entanto, nós temos aulas que não são sequenciais, tá? Este ano o pessoal está estudando o livro A Boa Nova. Então, se você quer vir numa aula por mês, você vem. Se você quer vir todos os sábados, será bem-vindo também. Por quê? Porque, ou se consegue vir, eu só tenho um sábado de folga por mês, vem naquele sábado. Porque não são, você não vai ficar perdido por não saber o conteúdo anterior. São aulas que não são interdependentes, tá? Cadê o Leonel para me ajudar? Deixa eu ver o que mais. A evangelização também, gente, retornou hoje, né? Na verdade, a evangelização hoje que está tendo a sua aula inaugural, digamos assim, que é a de retorno. Durante o período de férias, continuou tendo evangelização, só que era mais uma recreação, era mais descontraído, digamos assim,
e também não era dentro desta sequência, né? Não eram aulas sequenciais. Agora, de março até o final de novembro, sim, que nem colégio, né? Que nem escola tradicional, ensino regular. Eu não sei se eu tenho mais aviso. O café, eu não achei meu papel. Sei, o café. Ai, o café, vem me ajudar, Guria. Então, no sábado também, às 8h30, a gente tem o nosso café com luz e cuscuz. Todos convidados para estarem aqui com a gente. É um momento de confraternização, é um momento de alegria, de fortalecimento de vínculos entre nós, trabalhadores e frequentadores. A gente vai se aproximando, se afeiçoando cada vez mais, né? Porque é a convivência que nos proporciona este vínculo fraterno, esse vínculo de amizade, né? Então, nos sábados, das 8h30 às 9h15, a gente tem o nosso café com luz e cuscuz. A casa oferece o café com leite e cuscuz com leite. A maioria do pessoal que vem traz uma bolachinha, um pãozinho, um salgadinho, traz mais alguma coisa. Não é obrigatório, tá, gente? Traz se quiser. Se vier sem nada na mão, não vai ter nenhum problema, desde que nos traga um sorriso para a contribuição, né? Contribuir com o bem-estar no ambiente, tá? Aí depois do café, inicia a aula. No último sábado do mês a gente tem cinema. Neste sábado, tá longe ainda. Eu tinha lido o que era o tema da aula deste sábado, mas não lembro. Depois da aula, a gente tem o Vilmar. Depois da aula, a gente tem as oficinas de palestra. Essas palestras do sábado são um pouquinho menor, tem 20 minutos, começa às 10h40, é aberto ao público também, né? Se quiser vir para o café, para a aula e para a palestra, pode vir. Se quiser vir só para a palestra, pode. Se quiser vir só para o estudo, pode. Se quiser vir só para o café, também. Ou o combo completo, passa a manhã inteira com a gente, né? Amanhã quem vai fazer a palestra é o meu primo Vilmar Ramos, que está nos assistindo. Ele mora em Nova Santa Rita e ele começou faz um mês, eu acho, a fazer palestra e pegou gosto pela coisa, porque já vai fazer outra. Amanhã ele vai falar da missão dos espíritos. Então, quem puder doar alimentos é sempre bem-vindo. Estamos pedindo especialmente assim, bolachinha, leite, uma sardinha, miojo. O pessoal que está em situação de rua não tem como cozinhar, né, gente? Então, quando a gente tem um miojo para doar, eles ficam muito felizes porque eles conseguem numa fogueirinha, de uma maneira muito improvisada, cozinhar aquela coisinha ali, aquela massinha, e gostam muito. E é uma coisa bem baratinha que não é difícil também para a gente doar, né? Eu acho que eram estes os recados. Nós temos livros, gente, ali na frente. Tem livros para empréstimo e livros à venda. É só falar com a Neuza, ela deve estar lá perto, tem uns armários ali, expositores, uns armários livreiros. E quem quiser também, tiver interesse, é só falar com ela ali, que a gente empresta ou vende. Eu acho que era isso. Todas as quintas, às 16 horas, nós temos também trabalho de passe e palestra. Que foi, Gurias? Ontem eu já ouvi. Quarta. Tá. Então, era isso. Muito obrigada pela presença de todos. Já devem estar enjoado da minha cara aqui na frente, mas é que a tarefa dos avisos é minha, né?